Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal, a mais um episódio da Grande Guerra, onde milhares de homens vão lutar em malditas trincheiras cheias de lama, morrendo que nem uns imbecis, para conquistar alguns centímetros de terra, porque alguns reis tiveram uma desavença. Meu amigo, bem-vindo à Grande Guerra. Aqui não tem vencedores, apenas mais corpos pro abatedouro. Mas hoje eu tenho uma boa notícia, porque depois do vídeo anterior, onde a França está encomendando alguns milhares de novos motores, eu tenho uma oportunidade única para você. Agora, somente agora, uma máquina francesa, um automóvel, uma coisa incrível. Esses automóveis é a nova invenção e na França tem uma marca especial para você. A marca Peugeot, modelos de motores muito confiáveis e que baratinho de manutenção. Piscadinha, piscadinha. Porque é Peugeot, tecnologia francesa para enfiar no seu cu, Eu não compro Peugeot nunca mais na minha vida, eu já tive um e tive uma experiência bem ruim. Se vocês quiserem que eu conte a história, quase matou a minha esposa, então Peugeot para mim nunca mais, Desculpa, não consigo usar. Mas vamos falar aqui de coisa séria. Vamos agora para a semana 11. Na semana passada, nós vimos que as tropas alemães estavam sitiando a cidade de Antwerp. A cidade de Antwerp, na Bélgica, ela tem fortes militares ao redor que foram construídos e se provaram quase que totalmente ineficientes. O que segurou mais os alemães aqui para destruir a cidade foi que a região foi propositalmente inundada. Então eles destruíram barragens e diques que seguram a água ali, porque é que esse local aqui, esses dois países, a Bélgica e a Holanda, são chamados Países Baixos. Eles são um território abaixo do nível do mar, então é fácil de inundar, e eles criaram vários canais e coisas para proteger, de evitar inundações. Isso destruía esses canais, meio que inunda tudo. E foi isso que eles fizeram, segurando a movimentação das tropas alemães. A infantaria podia se movimentar, mas a artilharia pesada teve dificuldade de chegar. Porém, ela chegou, e quando a artilharia pesada chegou, o forte ficou ali um alvo fácil, parado, esperando para ser destruído. E os fortes ao redor da cidade já estão sendo bombardeados há semanas. E agora os alemães vão dar a ordem para finalmente atacar a cidade em si, porque a cidade até então estava protegida pelos fortes, mas sem os fortes agora ela era o alvo. E ali está o rei da Bélgica comandando seus soldados. Nós vamos ver tudo isso no episódio de hoje. Enquanto isso, os nossos queridos austro-húngaros que sofreram 7-1 aí, segundo o comentário no vídeo anterior, que só perde, mas finalmente ganharam uma vez, estão agora cercados na fortaleza de Przemysl. Przemysl é agora atrás da linha ofensiva russa. Provou um espinho que os russos sangraram, porque os russos não esperaram para invadir, atacando com um tempo muito ruim e lama terrível, e como esse lugar é só estrada de chão, eles também não conseguiram levar as armas pesadas. Só que diferente dos alemães ali em Antwerp, eles não estão esperando as armas virem, eles simplesmente tentaram um ataque, achando que os soldados da Áustria-Hungria iam simplesmente quebrar, que nem eles fizeram até então, e provou um erro terrível de cálculo, com 40 mil russos morrendo depois de vários dias de ataques inúteis. Mas fazer o que? Soldados para repor esses aí é o que não falta na Rússia. E lamento, meus amigos, o exército russo não focou 100% no ataque aqui em Przemysl nessa semana, porque eles estão marchando quilômetros e quilômetros. Vários animais estão morrendo, porque os cavalos morrem de exaustão, as mulas morrem sem comida, até soldados estão ficando desnutridos e morrendo sem comida aqui nessa viagem, muitos ficaram doentes. E eles estão marchando nas quilômetros e quilômetros e quilômetros, aqui onde hoje é a moderna Ucrânia, porque
para chegar na posição para ameaçar a Alemanha. Então, devido a reposicionamento dos russos, os russos estão agora marchando por semanas a pé, né? Porque aqui não tem trem nesse ponto. E, cara, que marchazinha desgraçada que essa vai ser, mas vamos ver um pouquinho mais disso depois. Por enquanto, vamos falar apenas dos conflitos maiores. Na fronte oeste, eu até pesquisei um pouco no mapa porque eu não conhecia essa cidade, aliás, eu não conheço nada da França, mas depois da batalha, aliás, a batalha do rio Aisne, que estava ocorrendo, ainda está ocorrendo, ela vai levar semanas para terminar, e essa batalha vai custar mais de 2.000 soldados por dia pro lado dos franceses e dos ingleses, e aproximadamente também uns 2.000 pros alemães, então tá morrendo gente todo dia em números absurdos. Pra quê? Para tentar tomar uma posição melhor e encircular o exército inimigo. Os dois ainda estão tentando ganhar uma posição vantajosa. Os alemães avançam numa cidadezinha francesa apenas para encontrar a defesa dos franceses lá, e eles tentam cercar a cidade, mas tem uma outra trincheira e eles começam a tentar passar por uma floresta. Aí depois da floresta tem um rio que os franceses fizeram uma linha, e eles estão indo cada vez mais pro norte e não achando tipo um jeito de ganhar uma vitória tática um contra o outro, e sim se contentando em estabelecer defesas, um olhando pra cara do outro, né? No caso, eles estão protegidos aí por trincheiras, florestas e rios, mas mesmo assim eles estão próximos um do outro. E nesse tempo, os alemães também ainda têm, né, colônias, e nessas colônias as tropas da África do Sul estão ocupadas. O que eu falo num vídeo continua acontecendo no outro, né? Tipo, as batalhas não magicamente acabam quando começa a próxima semana, então aqueles eventos continuam durando aqui. E nessa semana específica, 11ª semana, o Kaiser Wilhelm da Alemanha vai para a cidade de Chaulnes, na França, conversar com os soldados em campo. Então um cara extremamente humilde, chegando de carro, com um bando de guarda-costa, um monte de gente nobre ali, tipo, vindo tomando champanhe, pegando uma mansão na França pra ficar ali o dia. E aí depois ele vai lá conversar com os soldados que estão há dias empurrando uma maldita carroça de artilharia na lama da França. E ele chega lá e diz: eu sei que muitos de vocês morreram, mas é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. Continuem lutando. Por que o Kaiser Wilhelm tem sotaque português? Não sei fazer a voz dele. Mas em geral ele conversou com as tropas aqui para levantar o moral, né? Mas sacanagem. E ele prometeu para eles que no Natal desse ano eles estariam em casa. Ele ainda tá naquela vibe de otimismo, vivendo uma realidade alternativa. Só pode, porque não tá perto dessa guerra acabar no Natal de jeito nenhum, né? Eles acabaram de recuar quilômetros e quilômetros dentro da França, e a chance deles invadir Paris foi-se, mas o Kaiser ainda achava que a guerra ia acabar no Natal. E isso aqui é real, nos relatos do pessoal que tava lendo. O Kaiser prometeu para eles que no Natal eles estariam em casa, né? Não vai dar certo. Ah, detalhe. Eu pesquisei a cidade de Chaulnes, porque eu provavelmente nunca vou pra lá, e, né, conhecendo a média dos meus amigos aqui do canal, vocês também não vão. Então, meus amigos, é uma cidadezinha francesa minúscula, e o ponto central e mais legal da cidade são essas duas construções, que é, né, uma estação de trem, né? Então, tipo, não é assim o bicho também, não conhecer isso aí não te custa nada. Vamos continuar, meus amigos, mas, né, é uma cidadezinha pequena, relativamente, tipo, bonitinha e indefesa, tipo, naquela região ele não tinha um exército francês próximo, e foi ali que o Kaiser decidiu passar suas férias, já que ele não pode ir pra Paris, ele foi pra Chaulnes. Falando nisso, em Paris, o alto comando francês também estava tomando vinho, né, e comendo comidas chiques, enquanto os soldados estão lá na linha de frente morrendo e comendo carne enlatada. Lá em Paris, o Joseph Joffre, que é o líder militar francês, tomou uma decisão muito ponderada e inteligente. Ele percebeu que atacar as tropas alemães não deu certo, né? Depois que ele perdeu já 500.000 de soldados, ele se tocou que atacar os alemães em posições defensivas é jogar os soldados fora. Aplausos em baguete pra esse cara,
Parabéns, Joseph Joffre, muito bom. E agora que ele entendeu isso, a elite francesa, os políticos, os nobres, ainda, porque nunca deixou de ter o pessoal, né, de alta sociedade, ainda achava que depois, agora que os alemães estão recuando, amanhã nós vamos vencer. Os jornais estavam num ar de otimismo imenso, a alta sociedade estava num ar de otimismo imenso, o povo também, tipo, as pessoas estavam festejando que os alemães recuaram. Mas o Joseph Joffre sabia, ele e o alto comando militar estavam muito, mas muito mais pé no chão, e eles sabiam que não ia ser fácil. Eles perceberam que aquela guerra de rápida mobilidade e de conseguir circular as tropas alemãs e expulsar eles da França não era realista, não ia dar certo. Então ele mudou a ordem e ele não vai mais tentar encircular os alemães e continuar botando as vidas francesas em risco para uma vitória rápida, porque ele não vai conseguir. O próximo passo, o melhor objetivo que ele poderia traçar para os seus soldados agora era manter a linha e impedir a qualquer custo um encirculamento das tropas francesas. Por isso que as trincheiras foram correndo quase que até o mar, na corrida para o mar, porque toda vez que os alemães se reposicionavam, os franceses se reposicionavam, só que os franceses não tentavam tomar a posição alemã, né? Eles tentavam enfrentar os alemães e atrapalhar eles o máximo possível, mas eles tentavam apenas estabelecer uma posição defensiva, impedindo que os alemães continuassem avançando naquele ponto. Então, um novo objetivo maior era segurar a linha, não deixar os alemães conseguirem os seus objetivos táticos, não deixar com que eles invadam mais cidades e tentar diminuir ao máximo o avanço deles e a possibilidade de uma quebra da linha defensiva. E aí os franceses continuaram então esse progresso cada vez mais ao norte do país. Isso vai levar algumas semanas ainda, mas a ordem agora, felizmente, não é tipo ataque loucamente os alemães através do rio, onde eles têm uma floresta cheia de metralhadora atirando em ti. Não, se tu vê que os alemães estão na floresta do outro lado do rio com uma floresta cheia de metralhadoras, tu vai ficar fora do alcance das metralhadoras, tu vai cavar uma trincheira, tu vai ficar olhando pros alemães e esperar a artilharia destruir eles lá. Deu, é isso que tu vai fazer. Deu. Não, eu sei que vocês querem muito avançar pelo rio, mas não, graças ao nobre Joseph Joffre, vários franceses vão sobreviver nessa batalha idiota. Mas, cara, é que essa primeira guerra teve cada situação que, por favor, né? Tipo, os alemães estavam numa posição bem melhor. Pra que avançar o maldito rio? Fica na outra margem. Não. A gente tem que redominar a França. Vamos lá, bora. Tudo bem. Mas, no caso agora, pelo menos, a ordem de cima era essa. E, falando em mudança de ordens de cima, o príncipe Ruprecht. Quem é o príncipe Ruprecht? Ele é o último príncipe da Bavária. Então o herdeiro da Bavária conseguiu ser general. Por quê? Porque ele é o maldito príncipe da Bavária. Bavária é uma parte da Alemanha. Então, o que aconteceu? Nessa época aqui, né, a Bavária e a Alemanha basicamente era a mesma coisa, e ele, por ser da família real da Bavária, ele ganhou vários cargos no exército, patentes altas, né? Então é nepotismo, ele teve acesso a um cargo bem mais alto e mais importante do que ele deveria, por ele ter nascido príncipe. E ele foi alocado para comandar alguns soldados, aliás, um exército inteiro alemão, aqui contra a França. E apesar dele estar no lugar que ele está, porque, né, nepotismo... Pra quem não sabe, nepotismo é quando tu é beneficiado pelos teus laços familiares ou por quem tu conhece, coisa assim. No caso, mesmo apesar disso, ele foi um dos melhores generais alemães de toda a guerra. Ele realmente era muito eficiente e ele sabia muito de tática e comando e quando parar de atacar, quando não estava dando certo. E do dia 4 a 6 de outubro de 1914, em duas cidades francesas, ele quase conseguiu quebrar a linha e encircular um número imenso de tropas francesas, fazendo com que eles fossem obrigados a se retirar. Mas, ele foi impedido dessa vitória pelo Ferdinand Foch. O Ferdinand Foch é esse cara do bigodão aqui, né, no meu lado direito, não sei que lado você vai estar vendo na tela, mas o cara do bigodão, pra mim,
Sabe o Pantera Cor-de-Rosa lá, o inspetor, tipo do Pantera Cor-de-Rosa do filme? É inspirado nele, só pode ser inspirado nele. Mas no caso, Ferdinand Foch chegou para os soldados e deu a seguinte ordem: segurem a linha ou morram tentando, não haverá retirada. Claro, ele falou em francês, mas ele falou isso aí. E os soldados, cara, fizeram o que ele falou. Eles obedeceram à risca a ordem dele. E eles não se retiraram. Eles lutaram até a morte. Foi absurdo. Grupos de 2, 3 soldados franceses, depois de todo o regimento desse tipo estilhaçado, mantinham a linha e faziam os alemães sangrarem a cada maldito passo que eles davam na cidade francesa, fazendo com que as tropas alemãs tivessem que tirar eles de lá, com granadas, morteiros, artilharia, e não conseguindo avançar, sem arriscar a morte. E aí, né, não sei se você sabe, um humano médio meio que não quer levar um tiro, então os alemães tiveram que avançar numa forma muito lenta e cuidadosa, e eventualmente quando reforços chegaram para os franceses e a artilharia francesa começou a disparar ali, os alemães tiveram que abandonar o ataque depois de baixas pesadas para os dois lados. Então o Ferdinand Foch, no caso, os historiadores dizem que o efeito dele nessa batalha foi principalmente um efeito moral, porque ele incentivou os franceses a lutarem até a morte. Então, cara, não sei o que esse cara fez para conseguir isso, mas parabéns para ele. E os franceses realmente lutaram aqui até o último. Cara, incrível, não houve retirada mesmo, e os alemães não conseguiram quebrar a linha. Parabéns pro Ferdinand Foch. E o príncipe Rupert, que vai acontecer com ele? Ele é muito competente, e ele eventualmente vai ter várias vitórias e coisas que ele vai conseguir fazer, e ele vai chegar à posição de marechal de campo de toda essa fronte aqui contra a França. Então ele vai ganhar vários cargos, e ele vai crescer muito na carreira. Como eu disse, apesar dele ter chegado aqui, né, por indicação, ele realmente é bom naquilo que ele faz. E agora, a cidade de Antwerp, na Bélgica. Enquanto a batalha ali na França continua, né, os dois se olhando e cavando trincheira, atirando um aqui e ali, derrubando um aqui e ali, na Bélgica a situação tá desesperadora. O rei da Bélgica tá comandando as forças em Antwerp. Antwerp agora é a última chance deles defenderem o país. Se esse negócio cair, praticamente toda a Bélgica vai ficar ocupada pela Alemanha. E tu viu como os alemães tratam os belgas, né? Tá tenso. Então, né, depois de vários crimes contra a humanidade ali, o rei quer manter o país dele sob comando, e ele tem um pouco mais de 80 mil homens para segurar a linha. De repente, chegam reforços. 8 mil soldados ingleses vêm para Antwerp para ajudar. Nossa, agora sim os ingleses estão chegando, né? Eu acho que eu já vi isso em algum lugar da história, mas os ingleses chegaram. E eles vieram com recrutas verdes, verde que tipo não tem experiência nenhuma, um bando de cara que nunca viu batalha na vida. Esses 8 mil soldados que vieram ali para Antwerp inicial era só uma medida desesperada para tipo ajudar os belgas a não cair, enquanto 22 mil soldados profissionais vão chegar mais tarde. Eventualmente esses soldados vão chegar, mas vai ser depois que as fortalezas belgas já caíram e a própria cidade está sendo ameaçada. Mas quando eles chegaram, os belgas falaram: agora sim, agora os soldados britânicos profissionais, com apoio de canhões, metralhadores e tudo, nós vamos vencer. Eles acreditaram que quando os 22 mil soldados ingleses chegaram, a vitória era certa e eles iriam expulsar os alemães de volta para a Alemanha. Mas infelizmente para elas não foi bem assim. Por quê? Os ingleses que vieram para cá tinham uma ordem. A ordem deles era segurar os alemães o máximo possível, impedindo que eles chegassem nos portos no norte do país, ganhando tempo para os franceses estabelecerem lá
uma linha defensiva. Então os ingleses não vieram aqui, eles vieram para ajudar a defesa de Antwerp, mas não era o objetivo principal. O objetivo principal era impedir o avanço, né, dos alemães rápido demais, quebrando os franceses no norte e tomando os canais do porto. Porque se o canal inglês, se os alemães tivessem acesso, ia ser um pouco mais difícil e perigoso para o comércio inglês, que é uma ilha. Então, né, poderia prejudicar o esforço de guerra da Inglaterra. Eles estão ajudando aqui, mas, né, mais a benefício próprio. E o que ocorreu? Bem, os belgas, né, deram esse boost de moral ali inicialmente, mas a realidade atingiu eles rápido, porque os franceses que prometeram tropas para ajudar eles na defesa aqui nunca vieram. As tropas francesas que foram prometidas jamais chegaram em Antwerp, apenas os ingleses. E aí, como os ingleses não tinham os franceses para lutar com eles optaram por ficar mais recuado. Eles não estabeleceram uma defesa propriamente na cidade, e sim uma linha de escape e defendendo atrás da cidade. Caso necessário, eles iriam impedir, né, um colapso total, permitindo uma via de fuga para as tropas belgas e para o rei. Não era bem isso que eles queriam, né? Me traga apoio, munição e soldados, não uma carona para ir embora fugindo. Mas, né, fazer o quê? E os franceses mandaram as suas divisões para o norte do país para tentar cavar uma trincheira e impedir que quando Antwerp caísse, os alemães conseguissem chegar nos portos. Então o objetivo deles era só esse, era realmente impedir que os alemães atropelassem a Bélgica e ameaçassem a Inglaterra e o fácil acesso de novas tropas para apoiar a França. Então o objetivo deles maior era manter a logística de suprimentos e reforços chegando na França. E em 7 de outubro de 1914, os obuses alemães começaram a descer tiro na cidade pela primeira vez. Até então, as fortalezas seguraram e eles já estão aqui sob ataque há bastante tempo, mas agora a cidade em si vai ser o alvo do ataque alemão. E lamento informar, mas quem tá do outro lado disso que você não vai ter um bom tempo não, cara. Nenhuma das armas que os ingleses trouxeram tinha alcance suficiente para comparar com esses morteiros de sítio alemão. Então os ingleses até fizeram bem por não ter desperdiçado tropas nessa cidade, porque seria impossível. Eles não tinham como. Se eles tentassem atacar para chegar na artilharia, eles seriam dizimados contra os alemães em posições defensivas. Se eles ficassem na cidade, eles iriam morrer um atrás do outro por tiros de explosão. Então não tem como, não tem. É melhor, realmente abandonar uma posição que é impossível de segurar e manter a tua força intacta do que jogar a tua força fora para defender uma cidade que vai cair de qualquer jeito. Então os ingleses fizeram bem, mas acho que isso não serviu muito de consolo pro Albert I da Bélgica. O Albert I, aqui nessa foto, ele é o rei da Bélgica e agora ele também é o comandante de campo da Bélgica. Ele tá aqui na cidade controlando a defesa e tentando manter a moral dos soldados o melhor possível e manter o mais eficiente, coesão militar que ele consegue. Mas por mais que ele tentasse, no dia 8 de outubro, vendo ali a artilharia alemã destruindo a cidade, eles optaram por, vazar. Os ingleses falaram, cara, é bom a gente começar a se retirar. O rei tentou ganhar o máximo de tempo possível, mas no dia 10 de outubro, então 3 dias após os alemães terem mirado na cidade, ele vai ser evacuado dali. Ele estava ali até esse dia, agora ele foi embora. E os 80 mil soldados que defendiam a cidade também começaram a evacuar. No caso, era mais que 80 mil, mas alguns foram perdidos na defesa. Então, o exército da Bélgica, nesse momento, final de 1914, 80 mil soldados era o que eles tinham, todo o resto foi aniquilado. Então, quando vem alguém assim dizendo:
A Primeira Guerra Mundial é a Inglaterra, a França e a Rússia lutando contra os poderes centrais. E ninguém fala da Bélgica, que estava aqui se ferrando sem apoio nenhum. E quando o apoio veio, ele foi embora alguns dias depois, né? Então, cara, né? Dá um pouquinho de crédito onde crédito é merecido. Por quê? Esses 80 mil soldados da Bélgica também tiveram a missão, mesmo que os ingleses, de segurar os alemães para ganhar o máximo de tempo possível para que uma linha de defesa protegesse os portos e assim o esforço de guerra. E eles fizeram isso. Os belgas defenderam e ajudaram os ingleses a segurar o avanço alemão, abandonando o seu país. Então, cara, as cidades agora estavam ocupadas e vão sofrer várias atrocidades dos invasores, mas eles fizeram o seu dever e ajudaram o esforço de guerra como um todo e não são lembrados. Sacanagem! Então, né, eu trouxe aqui pra você lembrar dos belgas. Quando você for numa sorveteria e pedir tipo, um sorvete torta belga, lembre-se do sacrifício dos soldados que impediram os alemães de invadir e do comando do Albert I da Bélgica. É isso que vai passar na sua cabeça, com certeza. Agora, vamos para a Rússia. Na Rússia, meu amigo, no fronte leste, cara, como é que eu vou explicar a quantidade de russo que tá chegando todo santo dia? Já tá faltando arma, já tá faltando uniforme, já tá faltando comida, e ainda assim mais e mais e mais e mais e mais recrutas estão chegando todo dia. Novas divisões são formadas, soldados são rapidamente treinados, as baixas são repostas, os russos estão crescendo em número de um jeito absurdo. É difícil tu mobilizar um exército tão grande, é necessário, né? Muitos recursos para manter. Imagina tu manter 1 milhão de soldados alimentados. Esses soldados estão treinando, estão em guerra. Então, tipo, o salário é o de menos nessa questão. Imagina a comida que isso aí tudo precisa. Assim, se cada soldado, digamos, tem 10 balas, certo? Tu tem 1 milhão de soldados, tem que fazer 10 milhões de balas. E isso aqui é uma época que a Rússia tinha recém se industrializado, então, né, precisava expandir essa indústria muito rápido, porque os soldados não podiam ir para a linha de frente com uma tipo enxada. Tu precisa, né, armar esses caras. E as roupas para tanta gente. Quantos soldados a Rússia tinha? Em torno de 6 milhões. Então, porra, a gente não acaba mais. Imagina, cara, tu dá comida, tu dá uniforme, tu manter ordenado 6 milhões de pessoas. É absurdo, tipo, desafio logístico disso aqui, né? Amadores vão estudar táticas, né? E vencedores vão estudar logística. E a logística de ter um exército desse tamanho vai pesar muito pra Rússia. E talvez isso aí vai ter uma consequência mais pra frente. Mas hoje, aqui em 9 de outubro de 1914, os alemães descobrem o que eles estão lidando e eles conseguem capturar de um oficial russo os planos de guerra russo e as mobilizações do exército. Então eles conseguiram pegar documentos dos russos dizendo quantos soldados eles têm, aonde eles estão e quantas divisões eles têm. Quando Hindenburg olhou isso aí, ele quase teve um AVC. Caramba, que merda! Para cada alemão que eles tinham 3 russos. E o exército russo estava dividido entre eles e a Áustria-Hungria. Então, tipo, eles estão enfrentando a maior parte, sim, mas ainda tinha 66% do exército russo nessa fronte estava olhando para eles, né? E 33% estava contra a Áustria. Então, caramba, é basicamente no total uns 4 russos e meio para cada alemão. Vai ser meio difícil lidar com isso aí. Mesmo equipamentos militares bons, mesmo tendo avanço em metralhadoras melhores, em artilharia melhor, eles não têm capacidade de derrotar tudo isso, né? Espera-se que quando um atacante, tipo, ataca uma posição defensiva, ele tem que ter vantagem numérica de 3 vezes para lidar com uma posição defensiva. E aqui os russos tinham 3, os defensores do outro lado tinham 3. Então o Hindenburg,
por muita inteligência, falou: não vamos mais atacar os russos, nós vamos conservar os nossos números, porque senão nós estamos ferrados. Claro, ele falou em alemão, mas né, eu não sei falar alemão, então para você eu vou traduzir. E aí, no caso, o Hindenburgo agora deu a ordem para não fazer nenhum avanço gigantesco que nem ocorreu ali no começo da guerra, porque não ia dar certo. Se eles tentassem fazer um avanço daquele tamanho, agora eles estariam ferrados. Os russos poderiam manter a pressão em um atrito tão grande e eles teriam que acometer mais e mais recursos para um avanço, perdendo números de soldados que eles não têm como repor, enquanto a Rússia pode. Essa guerra de duas frontes está sendo um pesadelo tático para a Alemanha, e como von Hindenburg agora vai poder lidar com os russos com um número tão imenso. A vantagem que ele tinha é que ele sabia as posições dos russos, sabia as movimentações, e o terreno aqui em questão logística está muito mais fácil para suprir e movimentar as tropas alemães do que os russos conseguem suprir e movimentar as tropas deles. Então, sabendo disso e querendo manter a pressão para obrigar que a maior parte do exército russo ficasse enfrentando os alemães e não focasse 100% da sua força contra a Áustria-Hungria, porque tipo, a Áustria-Hungria já tá apanhando muito e o czar da Rússia tá tipo, essa nem é minha forma final. Então, né, esse é um negócio meio tenso para eles. Eles precisavam manter os russos ocupados e o exército principal da Rússia focado contra a Alemanha, para que a Áustria-Hungria pudesse respirar e fazer alguma coisa. Então o Hindenburgo deu ordens para fazer alguns ataques selecionados. Ele escolheu atacar em posições onde os russos vão estar em desvantagem, onde eles estão ocupando uma região que é um desnível, eles estão abaixo e os alemães estão em posições altas. Então os alemães podem ver onde os russos estão, atirar neles com artilharia e fazer um avanço com perdas mínimas e ganhar aquela posição. Os alemães têm ali uma posição onde os russos estão em um grupo pequeno de infantaria. Eles sabem que eles estão ali isolados, eles vão cercar aquela infantaria e destruir aquele grupo isolado. Eles vão fazer pequenos ataques e pequenas vitórias, nada assim centenas de milhares de russos vão morrer de uma vez. Não é isso. É uma derrotinha aqui, uma derrotinha ali, uma destruição de uma equipe de avançada deles aqui, a nossa artilharia destrói uma artilharia deles lá. Coisa assim, a gente explode uma ponte ali, isola uma parte dos soldados russos e tenta fazer eles se render. Esse tipo de coisa não é uma vitória completa contra todo o exército russo, não. É coisinhas mínimas, mas essas coisinhas mínimas vão permitir que ele avance para próximo de Varsóvia. 19 quilômetros de Varsóvia já tem tropas alemães. Talvez isso venha a morder os russos mais para frente. Enquanto isso, a Áustria-Hungria, lutando na fortaleza de Przemysl, tá tentando o seu melhor, né? Eles ainda vão, aquela batalha que vai morrer 40 mil russos, ainda tá ocorrendo, os russos vão demorar para terminar e perceber que não dá para conquistar uma fortaleza só com infantaria, e eles vão continuar tentando trazer os canhões pesados, mas a questão é que a lama tá impossível. Graças à chuva, a natureza está defendendo a Áustria-Hungria e os russos não conseguem chegar com a artilharia pesada onde ela precisa. Assim, a fortaleza de Przemysl está segurando firme várias divisões da Rússia e os russos querem eliminar ela, mas eles já passaram por ela, então é um objetivo secundário agora, mas eles têm medo que a Áustria-Hungria consiga ressuprir eles, porque aqui nesse território da Ucrânia é muito vasto, é um lugar gigantesco. Então, para eles passar tropas escondidas ou pelo rio ou por florestas, é bem possível que eles consigam fazer sem os russos detectar. Então, eles têm medo que essas tropas ali isoladas em Przemysl consigam fugir ou ser reforçadas, mas eles vão manter a pressão contra elas, mas sem artilharia pesada. Isso só vai resultar em mais baixas para os russos.
E os russos podem repor essas baixas? Podem. Nesse momento que eles têm soldados para isso, mas a questão é que essas baixas vão começar a pesar no moral e na qualidade dos soldados. Os soldados profissionais, os melhores soldados que a Rússia tinha, o pessoal que era voluntário, que não tem medo e que veste a camisa do país, tá indo morrer primeiro. A qualidade dos que vão vir depois, porque foram recrutados forçadamente, talvez não seja a mesma do que esses soldados relativamente não profissionais, mas mais voluntários. Que será que vai acontecer no futuro em um país que vai ter dificuldade de suprir, dificuldades econômicas e uma população e um exército descontente? Não sei, veremos. Mas, no caso, uma coisa, né, não é boa, né, mas algo que está acontecendo nessa guerra aqui e está sendo discutido agora e antes era meio que uma coisa isolada e que não era muito falado, são as minorias étnicas que vivem nos países ocupados. E eu vou falar hoje aqui, principalmente dos poloneses. A Polônia foi invadida em 1700 e pouco e agora era dividida entre a Alemanha e a Rússia. A Polônia não era mais independente faz séculos, porém os poloneses continuavam tendo, né, a nacionalidade polonesa. Eles não são nem alemães, nem russos, e eles são tratados diferente, eles são bem segregados aqui, e eles não querem mais isso, eles querem ter um país próprio, eles querem a própria governança, porque tipo, tem várias nações que têm o próprio país, por que eles não podem ter também? E os poloneses têm bastante número de gente, então eles queriam uma Polônia independente. E não só no Império Austro-Húngaro, mas também no Império Otomano, na Rússia, em vários outros locais, vão ter múltiplas minorias que vão querer independência e um país próprio. E os países agora que estão beligerantes estão precisando de recrutas, não é? Então, eles querem uma coisa e a gente pode ter novos recrutas. Os países vão começar a prometer e oferecer para quem se alistar um apoio para uma certa independência. Então os russos, os alemães, os austríacos vão prometer aos poloneses uma Polônia independente. A Áustria-Hungria mesmo, cara, elas faziam propaganda e eles queriam que tipo, os poloneses acreditassem que eles iam ser independentes. Se eles realmente iriam ser independentes depois que a guerra acabasse, se a Áustria-Hungria ganhava, não sei, mas eles prometeram bastante e fizeram propaganda e incentivaram pessoas que pensam assim. E eventualmente, tipo, no total, porque eu já vou avançar o negócio, durante toda a Primeira Guerra, 2 milhões de poloneses vão lutar pelo exército alemão, o exército austríaco e o exército russo. E no fim, 450 mil deles vão morrer lutando nessa guerra. Por quê? Porque eles querem uma Polônia independente e ocorreram algumas situações em que divisões polonesas enfrentaram umas às outras e os dois, né, estão lutando pelo quê? Por uma Polônia independente. Então, tipo, os poloneses estão se matando por lados inimigos pela mesma coisa. Que coisa estúpida. Essa guerra não fez sentido nenhum, mas isso aconteceu, né? E não só os poloneses, os checos e várias outras minorias raciais e étnicas que vivem ali no Império Austro-Húngaro vão querer independência e vão querer apoiar os aliados, e eles são contrários ao domínio da Áustria. Nosso domínio da Áustria é tão ruim assim? É imposto sem representatividade, e não sei se você conhece os Estados Unidos, imposto sem representatividade é revolução. Ainda bem que no Brasil a gente sabe que todo imposto que a gente paga é bem usado. Que bom, cara. Mas, no caso, agora vamos falar sobre os poloneses que lutaram pela Áustria-Hungria. A Legião Polonesa foi fundada agora em 1914, no final de agosto, pelo Józef Piłsudski. Eu sei, meu polonês é muito avançado. O Józef Piłsudski, o que aconteceu com ele? Ele era um líder ali local e comandante militar, e eventualmente ele chegou até o rank de marechal de campo do Império Austríaco, então Austro-Húngaro no caso. Então pense num cara que
cresceu na carreira durante essa guerra aqui. E olha pra ele, olha esse bigode, essa monocelha. Um cara desse vai roubar sua namorada, né? Que monocelha incrível. E o Józef Piłsudski, ele vai liderar os soldados poloneses aqui que lutaram pelo Império Austríaco, e ele vai conseguir muitas vitórias durante a guerra. E no final da guerra, ele vai ser o líder de uma Polônia independente. Então, né, esses direitos das minorias conseguiu uma coisa boa, e a Polônia vai virar independente depois da guerra. Com certeza uma Polônia independente do lado de duas potências mundiais não vai dar nenhum problema para os poloneses no futuro. Mas aqui era tudo rosas, tudo felicidade, tudo alegria, e eles iriam lutar com a promessa de uma Polônia livre, e eles estavam fazendo o que eles achavam que ia ser melhor para o futuro do seu povo. Bem, quanto a outras minorias importantes que também vão ser importantes nessa guerra, e as coisas que aconteceram aqui vão eventualmente trazer, né, consequências até para a Idade Moderna, todas as nações que estavam em guerra, todas, sem exceção, fizeram promessas para grupos étnicos de que se eles apoiassem eles iriam dar alguma coisa em troca. Território, independência, cidadania, etc. E algumas importantes. Os ingleses prometeram para o Hussein bin Ali. O Hussein bin Ali é um xerife de Meca. E o que é isso? É o líder ali da região. Então ele era o líder do povo árabe na época. E os ingleses conversaram com ele com uma proposta. A proposta era o apoio dos árabes em troca de partes do território otomano depois que a guerra acabasse. Com certeza, né, esse apoio dos árabes em troca de parte do território otomano vai ser cumprido a promessa e não vai causar nenhuma consequência até os dias de hoje. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. E na Rússia, os judeus foram permitidos pela primeira vez a se tornarem oficiais no exército russo. Então agora, se um judeu se alistasse no exército russo, ele poderia subir de rank. Até então ele poderia se alistar se ele quisesse, mas ele ia ser visto apenas como bucha de canhão, um recruta normal que nem todos os outros. Agora não, agora eles podem virar oficiais. Detalhe também, que nessa época aqui, em 1914, teve vários relatos de judeus e suas famílias sendo linchados publicamente e soldados judeus sendo mortos pelos outros. Por quê? Porque eles culparam os judeus na Rússia pelas falhas militares. Peraí. Na Rússia, Lorde? Na Rússia. Não é na Alemanha? Não. Rússia. Isso ocorreu na Rússia pelas falhas militares da Rússia no início da guerra. Muitos camponeses e o pessoal mais simples culparam os judeus, isso saía em jornais e coisas assim, e eles acabaram linchando alguns judeus sem motivo nenhum, uma coisa completamente ridícula, e né, porque eles queriam tirar a culpa dos líderes militares que fizeram cagada, porque obviamente a culpa não é do oficial que foi botado no lugar, porque ele é primo irmão do czar. Não é isso. Obviamente a culpa é de uma coisa sombria na escuridão ali que existe. É tipo o nosso 9 dedos, dizer que tipo é culpa do Bolsonaro, a culpa do banqueiro, o negócio do INSS. É isso aí, é a mesma coisa. É tipo tu tentar culpar um mal tipo intangível e maior, que é culpado de tudo, entendeu? Tipo, tudo aquilo é o erro, tudo aquilo não é culpa minha, não sei, não é só mais nação desse país. É nesse tipo de coisa. Lorde, você não tá preocupado com censura? Não mais, cara, não mais. A gente tem que lutar pelos nossos direitos. E vendo aqui a história da guerra, eu percebo que quando você luta pelos seus direitos, você está fazendo a coisa certa, e nós temos o direito de ser livres e falar o que a gente pensa. Então, meus amigos, na semana que vem, nós vamos continuar aqui um derramamento de sangue
completo e meio que, né, sem sentido, porque é uma luta que vai se arrastar talvez até o Natal, talvez até um pouco mais. Vamos saber no próximo episódio. E um detalhe também, se você está assistindo esse vídeo em 1914, invista, falando sério agora, invista em ações da Peugeot, invista, porque, né, se tu considerar em 1914 até hoje, tu vai ganhar dinheiro, né? Então se você está em 1914, fica a dica. Tudo de bom, meus amigos, e vejo vocês na semana que vem.